Está começando agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. O Brasil conta agora com uma nova lei voltada ao enfrentamento das facções criminosas, trazendo medidas mais rigorosas para investigar, combater e responsabilizar integrantes dessas organizações. Para explicar o que muda com essa nova legislação e como ela será aplicada, o Rádio MP Entrevista de hoje recebe o promotor de justiça Giovanni Avelar, coordenador do GAECO, do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, promotor Giovanni, seja muito bem-vindo ao Rádio MP Entrevista. Promotor, o que muda com essa nova lei antifacções? É válida a tentativa do legislador de estabelecer um tratamento mais severo àqueles que integram as agora organizações criminosas ultraviolentas, milícias privadas e grupos paramilitares. Penso eu, com a experiência de quem há 20 anos atua no MP e no combate ao crime, que nós não vamos resolver esses problemas apenas com legislação, por melhor que a legislação seja. A Lei 9 ela traz disposições penais, processuais penais. A lei de organização criminosa 12.850, ela continua a valer, ela não foi revogada. Na verdade, nós vamos ter uma lei agora que vai tratar das organizações criminosas de forma residual, e você vai ter uma lei nova que vai tratar de organizações criminosas ultraviolentas, que vai tratar dos grupos paramilitares e das milícias privadas. Essas passarão a ser merecedoras de um tratamento penal bem mais gravoso, com pena que pode chegar a passar de 40 anos. E as organizações criminosas que não se enquadrem nessa definição da Lei 15.358, elas continuarão a ser tratadas pela Lei 12.850 de 2013 e dentro de balizas bem menos gravosas da atual. Agora, a ação de reparação de dano, ação civil, então se o indivíduo ele morre no curso do processo, ainda assim eu posso buscar que aqueles bens que constituam direto ou indiretamente proventos, produtos do crime, que eu tenho uma forma de recuperar e distribuir esses bens para os poderes públicos e aqueles que combatem o crime, aí inclusive os municípios, estados, União. Então são essas, em suma, as inovações. Mas aqui repito mais uma vez, não é por falta de leis que a gente tem os problemas que nós temos, mas acho que o que falta mais no Brasil é a questão da segurança jurídica, certeza que determinada lei, seja do alto, da mais alta cúpula do Poder Judiciário até o juiz lá de primeiro grau, que a interpretação vai ser a mesma, e que em todos os casos vai ser assim, o que infelizmente nós estamos longe de atingir no Brasil. O Brasil tem isso, realmente, essas organizações ultraviolentas que merecem esse tipo de tratamento? Sem sombra de dúvida, infelizmente elas já atuam em praticamente todos os estados da federação hoje. Algumas vezes elas atuam sozinhas, de per si, e outras vezes aliadas com organizações criminosas menores, com gangues que têm um conhecimento da localidade. Mas há um mapa recente do Fórum de Segurança Pública que hoje nós temos aí a presença dessas organizações criminosas ultraviolentas todos os estados do Brasil, e nós temos, infelizmente, segundo esses mesmos estudos, que não menos de 25% do território nacional hoje, ele encontra-se gerido não pelo Estado, mas por essas organizações criminosas, notadamente as ultraviolentas. Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, Sindicato do Crime, entre outros. Alguns estados têm uma situação pior em relação à atuação dessas organizações? Sim, sem dúvida. Basta verificar na mídia as operações que são realizadas. É importante que se diga que essas facções, essas organizações criminosas ultraviolentas, elas têm modos de operar muito distintos. De modo que, evidentemente, o enfrentamento que haverá de ser feito pelo Estado também vai ser diferente. Cada uma delas atua de um modo diferente. Cada uma delas, uma objetiva mais o domínio da atividade econômica, o controle da atividade. E a outra trabalha muito com a necessidade de comandar, de ter o domínio do território. Evidentemente que, num contexto como esse, em que o modus operandi ele é bem distinto
distinto, o Estado também, para ter sucesso, ele vai ter que empregar métodos distintos de enfrentamento do crime também para fazer frente a essas organizações criminosas ultraviolentas. Parece que a principal alteração são as questões das penas mais gravosas. Só isso não vai resolver, promotor? Eu falo sempre que não é o tamanho da pena que vai inibir a prática criminosa, é a certeza de que, incorrendo naquela previsão abstrata, que eu vou ter uma resposta estatal. Infelizmente, hoje, nós temos ainda num país índices muito altos de impunidade. É importante que se diga que o acusado, no processo penal, ele tem 4 instâncias para recorrer. Ele pode recorrer até o Supremo Tribunal Federal e depois que tudo acaba e que houve a condenação, que se formou uma condenação transitada em julgado, ainda tem o habeas corpus ainda. E habeas corpus, inclusive, que desconstituem monocraticamente, sem oitiva do Ministério Prévio do Ministério Público, condenações criminais. Então, hoje, praticamente, com o HC, eu consigo desconstituir a qualquer tempo qualquer condenação criminal, monocraticamente, é importante que se diga. Às vezes, se para condenar aquele processo, ele passou por um juiz de primeiro grau, ele passou por mais 3 em segundo grau, ele passou por mais 3 no STJ e passou por mais 3 no Supremo, por 10 julgadores, eu posso, com um HC, desconstruir o trabalho desses 10 julgadores através da decisão de um único. Se nós não tivermos a mínima certeza que alguém, quando incorre no delito, ele vai ser processado com todas as garantias, mas ao final, devidamente punido e responsabilizado, não é evidentemente aumentando o tamanho da pena que a gente vai resolver nossos problemas. Evidentemente que as estruturas investigativas no país, elas precisam ser aperfeiçoadas, precisa de haver um investimento, segurança pública não se faz sem dinheiro, é preciso equipamentos de investigação modernos. Até pouco tempo atrás, quase 21 anos atrás, basicamente os delitos eles eram solucionados com a prova testemunhal e com confissão. Basicamente, hoje, sobretudo quando a gente vai falar das organizações criminosas ultraviolentas, as confissões muito difíceis de serem obtidas. E a prova testemunhal praticamente é inócua. Ela tem pouquíssima relevância. Então, eu vou precisar de meios de investigação com certificação cada vez mais modernos. E isso, evidentemente, que vai demandar por parte do Estado uma estrutura em equipamentos tecnológicos, em soluções que permitam, por exemplo, quebrar senhas e devassar o conteúdo de aparelhos celulares, por exemplo, cada vez mais modernos, com criptografia. Então, evidentemente que não é só o tamanho da pena que vai resolver o problema, definitivamente. Com essa nova lei antifacção, estão tentando resolver um problema complexo de uma forma mais simples? Se tenta resolver, Marco, um problema, talvez não do início, do final. O tamanho da pena, eu digo, essa lei ela só vai ser eficaz se ela vier acompanhada de um investimento maciço em segurança pública, investimento em métodos de investigação. A lei é boa, ela é razoável, mas, por exemplo, no que diz respeito aos métodos de investigação, pouco inova em relação aos meios de investigação, porque nós já temos um cardápio disponível. Praticamente hoje nós temos a informação do crime, mas essa informação não é compartilhada. Então, se cada vez mais nós não conseguimos romper essas dificuldades que impedem que todos nós, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, Receita Estadual, inclua até as polícias, as guardas municipais hoje, se elas não puderem trabalhar a Polícia Penal juntas, a lei de muito pouco ela vai acrescentar e inovar no efetivo enfrentamento dessas novas, digamos assim, organizações criminosas. Como é que vai ser, promotor, agora a postura dos Ministérios Públicos, de maneira geral, e do Ministério Público de Minas Gerais diante dessa lei agora? É conhecer exatamente o alcance dessa lei. Ela estabelece, por exemplo, que agora aqueles homicídios relacionados, conexos com essas organizações criminosas violentas, com esses delitos, que não é mais um júri que vai julgar, vão ser várias colegiadas. Muito provavelmente esse dispositivo, por exemplo, ele vai ser objeto de questionamento até chegar ao Supremo Tribunal Federal. E digo por quê? Porque a Constituição Federal estabelece que os crimes dolosos contra a vida, sejam tentados ou consumados, eles serão da competência do júri popular. Se eu tenho outros delitos no bojo,
o júri atrai essa competência, ou seja, a Constituição ela estabelece uma competência mínima. O legislador não pode restringir essa competência, e essa lei ela acabou por restringir a competência do júri popular. Esse dispositivo vai ser objeto de muito questionamento, acredito que por parte de advogados, Ministério Público, de juízes, traz uma incerteza em relação àqueles processos que já estão em andamento já, e eu estou falando aí de delitos graves. Isso pode ter um retardo no processo que vai levar muitos anos. Há uma disposição da nova lei que fala que o fato de integrar essas organizações por si só justifica, é motivo para a decretação da prisão preventiva, e a gente tem uma jurisprudência consolidada no Brasil de que a mera gravidade abstrata de um delito por si só não justifica a segregação no curso do processo, sobretudo ante o princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência. Penso eu que alguns dispositivos eles poderiam ter sido melhor discutidos. E alguns deles, eu falei 2, vão ser objeto de questionamento judicial e com pronunciamento a respeito de sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, o Ministério Público, num primeiro momento, ele trabalha no sentido, sobretudo o GAECO, no sentido de conhecer, de compreender o alcance e os efeitos dessa nova lei. E, evidentemente, que a partir daí, somente a prática mesmo, o estudo, vai nos dar um direcionamento correto no sentido de potencializar a aplicação dessa lei, mas penso eu que alguns dispositivos vão ser objeto de questionamento acerca de sua constitucionalidade. Essa foi a entrevista com o promotor de justiça Giovanni Avelar, que destacou a importância da nova lei antifacção no fortalecimento das ações de combate ao crime organizado. O Rádio MP Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.